Olá, este encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 18 de novembro de 2020. E nele nós voltamos ao mesmo assunto, ou à mesma parte de um curso em milagres que a gente tinha visto na reunião anterior, que é o capítulo 12, a parte 7. E o título dela é Olhar para Dentro. Então, nós conversamos sobre por que a gente projeta as coisas quando a gente pensa que não quer mais projetar? Por que as coisas acontecem de uma forma que a gente pensa que a gente não quer mais? E nós falamos um pouco também sobre o poder da mente e definimos novamente o mundo real do Espírito Santo, ou, né, o que o curso de milagres quer dizer com esse termo, mundo real do Espírito Santo. E se você gostou desse vídeo, se você achou que ele é útil, inscreva-se no canal, ajude a gente, dê um joinha, faça um comentário, nós agradecemos muito. Boa noite a todos, são 19h30, a gente está começando mais um encontro para falarmos sobre um curso em milagres. E hoje a gente vai continuar com aquele mesmo trechinho que a gente falou lá no encontro anterior, né? Há 15 dias atrás. Então, a gente estava no capítulo... Peraí que eu vou ver aqui que eu vou... A gente está no capítulo 12, na parte 7, né? Que é aquele olhar para dentro, aquele pedaço que diz... cujo título é Olhar para Dentro. E eu não sei se alguém mais tinha alguma coisa a respeito deste trechinho, né? Ou se querem falar sobre alguma outra coisa para a gente juntar com esse trechinho. Eu acho que uma das partes mais difíceis, né, para a gente aceitar é o que está no parágrafo 7, se eu não me engano. Parágrafo 7. Para não ler tudo, eu vou ler um pedacinho aqui que eu acho super importante, quer dizer, que vai esclarecendo para a gente, né? A partir da linha 2, ok? Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver. E então olhas para fora e contemplas as testemunhas. É por isso que achas o que buscas. Tá? Então, quando a gente... peraí, gente. Quando a gente lê isso, aliás, o curso trouxe essa consciência para a gente, tá? Então, quando a gente lê isso, às vezes fica meio perdido. Mas veja, o que ele diz desde o começo é assim: você tem só uma escolha, e aliás, você só tem um poder, que é o poder de escolher com que guia você vai ver as coisas, ok? Ele não está dizendo assim, veja, você vai escolher um dos dois guias que você tem na sua mente e vai fazer as coisas no mundo. Então, isso é super importante, tá? A gente uma mesma pessoa ou uma mesma situação, nós vamos olhar se esta situação ou se esta pessoa está causando algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, a gente só vai lembrar, e isso não é automático ainda, claro, né? Mas a gente vai lembrar que a gente está com um dos dois guias. Qual dos dois eu poderia dizer que é o guia que me faz sofrer? Isso fica fácil para a gente diagnosticar, né? Fica fácil para a gente achar. Então, não aparece isso, né? Não fica muito claro, não fica muito claro quando, não no curso, porque ele é muito claro e é muito simples, mas não fica muito claro para a gente chegar nisso, por quê? Porque o ego faz uma rede de enganação, né? Ele faz um jeito para que a gente não olhe para isso, sabe? Ele faz um jeito, e aí as coisas vão... Aí a gente, ao invés de fazer um exercício mesmo de olhar para dentro e saber com quem eu estou olhando, com qual dos dois guias eu estou percebendo, interpretando as coisas, eu vou fazendo o quê? Eu vou olhando para fora e vou achando que aquelas coisas lá são as coisas que eu tenho que interpretar.
não é? E aí eu vejo algumas coisas que me machucam e eu tô achando que elas estão lá e não tem nada a ver com a forma ou com qual dos dois guias que eu estou vendo. Então, lógico que isso não é fácil para a gente. É claro que não. Tá? A mente que se sente separada, ela ainda pensa que ela olha para fora e vai escolher lá e vai ver lá fora e vai interpretar e vai achar e vai fazer tudo que tá percebendo lá fora. E esquece que a percepção parte do próprio conteúdo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso ler mais um pedacinho? Ó, então vou ler mais um pedacinho. É por isso que achas o que buscas. E essa parte não é gostosa, né? O que queres em ti mesmo, tu farás com que seja manifestado e o aceitarás do mundo, porque o puseste lá e por querer que fosse assim. Essa parte é a pior. Ó. Quando pensas que estás projetando o que não queres, ainda assim é porque de fato queres. Nessa hora, a gente precisa ter uma lembrança de que porque de fato queres, tá? É um querer inconsciente, gente. Quem quer falar um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre esse querer inconsciente, né? Como que isso se dá? Por que isso se dá? Alguém quer falar alguma coisa ou me ajudar a completar? Que às vezes fico falando só eu, né? Bom, então tá, eu começo, daí se alguém quiser falar alguma coisa ou completar, então vamos lá. A gente não sabe que a gente quer, que a gente ainda escolhe, né? Sofrimento, vitimismo, tá? A gente não sabe por que a gente ainda escolhe isso. Isso vem sendo trazido aos poucos, porque o conteúdo de um mundo separado é um conteúdo de culpa. Então, lá no inconsciente, lá atrásão, lá onde a gente não consegue, assim, não tem um acesso fácil, a não ser como a gente vai treinando e vai tomando coragem de olhar, esse conteúdo lá atrás escondido faz essas vontades, né? Traz essas vontades. E aí, como a gente estava muito distraída, eu pelo menos não sabia, né, de todas essas artimanhas da mente antes do curso mostrar para mim. Então, conforme a gente vai tirando, né, vai trazendo do inconsciente isso, todo esse conteúdo de desejo, entre aspas, de punição, não é? Um desejo de me sentir vítima, porque daí eu não preciso olhar para a responsabilidade do meu mundo. Então, quando a gente vai trazendo esse conteúdo para fora, que a gente vai olhando para ele, e vamos lembrar que a gente não vai fazer nada com ele, a gente só vai olhar, tá? Porque quem vai fazer alguma coisa com ele, na verdade, é o Espírito Santo, ok? Mas se a gente não olha, a gente não sabe que está ali. Se a gente não sabe que está ali, a gente não sabe com o que a gente está lidando, ok? E aí a gente vai perdendo o medo de olhar para dentro. A gente vai perdendo o medo de ver essas coisas que parecem horríveis, né? Super ameaçadoras. Mas aí a gente vai perdendo esse medo e aí então a gente vai ao mesmo tempo adquirindo uma confiança de que olhar para dentro, para aquilo que a gente pensa que é feio, a gente não está sozinha mais, né? Olhar para isso vai ter uma companhia. E aí, conforme isso vai vindo, né, para a superfície, e a gente vai olhando para isso, e a gente vai lembrando que a gente está interpretando com o ego e não com o Espírito Santo, daí a gente vai aprendendo a escolher o Espírito Santo e pode voltar, vir para isso. Quer ver? Tem uma parte aqui. Peraí. No parágrafo 12. Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida que a manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Tu a verás fora porque viste em primeiro lugar dentro. Tudo que contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro.
Vejam, quando a gente fala, quando Jesus fala assim, olha, quando olhares para dentro e vires a mim, né, é porque você vai estar falando a verdade. Dificilmente a gente acha, né, que a gente é igual a Jesus, salvo algum minutinho de meditação ou de, né, e tudo. Eu estou dizendo sinceramente, ou no sentido de sentir, porque racionalmente a gente pode até falar, é mesmo, né? Ele fala que ele é nosso irmão mais velho, que ele está ali, que o que ele está fazendo como fala? Mostrando para a gente, né, a igualdade e tal, então ele é igual, mas dificilmente a gente acha que a gente é igual a ele. A gente dificilmente, porque a gente ainda pensa que tem muita coisa para corrigir, não é? Para muita coisa, muito sentimento de inadequação, muito sofrimento por algumas coisas. Às vezes, e muitas vezes, não às vezes, eu tenho vários alunos, né, que falam, mas eu não queria sofrer mais por isso. Eu acho que eu não podia mais sofrer por causa dessas coisas, né? Que às vezes as coisas são meio bobas e são teoricamente fúteis, não é? Mas a gente ainda vai sofrer com essas coisas, tá? A gente ainda vai sofrer com essas coisas, mesmo as bobas, até que a gente olhe para elas, até que a gente entenda o que elas representam. E então aí a gente vai soltando, né? A gente vai deixando isso e vai se deixando guiar cada vez mais. Ou, né? Vai escolhendo olhar para dentro cada vez mais. Entende? E aí saber que eu estou escolhendo um ou outro guia. E aí, amores, alguém gostaria de falar algo? Roberto? Oi, Desmutou. Maria Amélia. Eu Oi. gostaria que você comentasse uma coisa assim que ele fala bem enfaticamente, um pouquinho adiante do texto, né? Desse pedaço? Desse capítulo que nós estamos Ah, lendo, né? Tudo bem, isso de olhar para dentro, olhar para fora, ele diz que é uma decisão. E é a decisão que nos restou nesse mundo que nós estamos vivenciando. Mas ele dá uma ênfase que não pode realmente dar nada, a gente não pode dar nada que não seja amor a ninguém e a coisa alguma. E a gente não pode receber nada que não seja amor. Então, se a gente está pensando que a gente recebeu outra coisa ou deu outra coisa, nós estamos realmente fora dessa ênfase que ele está dando. Você poderia comentar sobre essa ênfase que ele dá aqui? A gente não pode realmente dar nada que não seja amor. Por que de repente a gente fica se debatendo ou fazendo todas essas barbaridades e coisas que não são boas, que nem você falou acima? Você poderia comentar sobre isso? Obrigado, Maria Amélia. Com prazer, amor, com prazer. Essa é uma parte super importante, viu, Roberto? Bem importante mesmo. Mas ela é um pouco mais simples do que você falou aí, tá bom? Ela é um pouco mais simples, mas em que sentido? Ela é mais simples, mas ela é mais profunda, né? Assim, o que ele quer dizer em última instância, no coração, o que ele quer dizer em última instância é assim, ó, tudo que você fizer aqui que não seja realmente amor ou alegria, tá? Isso não fez nada com ninguém, entendeu? Isso não fez nada com ninguém. Por quê? Porque você só pode dar na realidade é na união com o Espírito Santo ou, né, com qualquer nome que você queira dar que represente um amor que não é desse mundo, né, um amor que é absolutamente incondicional ou o amor de Deus. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu literalmente, tá bom? Eu tinha um aluno, né, que ele não é mais meu aluno, mas ele é estudante ainda, né? Então, ele abandonou a família, porque ele tinha filhos pequenos. E aí ele abandonou a família, porque ele se apaixonou por outra pessoa. E aí ele foi embora.
como ele tinha muito dinheiro, ele acabou indo morar em outro país, né? E ele foi lá. E os filhos cresceram, né? E os filhos cresceram e a coisa veio. E aí, uma vez a gente conversando, aliás, fora da aula, né? Fora da aula, ele disse que ele tinha essa culpa imensa, porque o que ele deu para os filhos dele foi abandono, foi um sentimento de abandono e foi um sentimento de que ele não gostava deles. Mas os filhos cresceram e, na verdade, essa era uma percepção dele. Os filhos sentiram falta dele, sim, entende? Falta dele, sim. Tanto que, depois que ele voltou, acho que terminou o relacionamento, tem coisas que eu não lembro direito, né? Mas o que é importante, quando ele voltou, os filhos quiseram ir morar com ele, tá? Quando ele veio, e aí os filhos já eram praticamente adultos. Eu não lembro direito dos detalhes, mas eles eram praticamente adultos. Então, assim, essa culpa, né, em relação a esse abandono, esse negócio, limitava essa pessoa, limitava esse rapaz, assim, em tudo. Ele já não se sentia, ele não tinha direito a nada. Ele estava falando para mim que ele não queria mais nada. Ele achava que ele nunca ia consertar o estrago que ele fez nos filhos dele. Então, depois de várias conversas e tal, né, aí eu consegui falar para ele que, na realidade, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai, quando a gente olha para uma história dessa, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar isso mesmo, pô, é isso mesmo, né? O cara abandona os filhos, abandona a mulher, abandona os filhos pequenos, né, e tal, e vai embora. Só que a gente esquece que é um todo. A gente esquece que é o filme de todo mundo. Os filhos também, eles têm tanto poder quanto a gente, quanto ele. A esposa, toda a família envolvida, todo mundo tem o filme, ele tem que lidar com o próprio filme, não é? Que são as nossas historinhas particulares de perdão, ok? Ou as nossas lições particulares de perdão. Então, aí a primeira vez que eu falei isso para ele, né, que olha, na realidade, os filhos dele só receberam o amor, porque ele achava que o amor tinha que ser uma ação, mas o amor é no pensamento, né? Ou na escolha do sentimento, né? Ou na escolha de que guia eu quero seguir. Então, quando eu falei isso a primeira vez, é claro, ele chorou, né? E um monte de coisa, mas depois foi ficando um pouco mais leve. E a última vez que eu falei com ele, eu também não lembro quanto tempo faz, mas a última vez que eu falei com ele estava convivendo super bem com os filhos. E o restante do andar da vida dele começou de novo a voltar ao normal. Porque aqui no sonho, né, como é um sonho de separação, então muitas coisas difíceis vão acontecer mesmo na vida da gente, né? Muitas coisas difíceis e difíceis de lidar. Mas quando a gente quando a gente olha com esse olhar e sabendo que, na verdade, mesmo que eu tenha ficado muito brava, mesmo que eu tenha ficado com muita raiva, mesmo que eu tenha ficado com ódio, na verdade, isso nunca atingiu aquela pessoa que eu estava sabe, fazendo isso, né? Ou com esses pensamentos, com esse sentimento. Na realidade, isso nunca vai atingi-la. E eu nunca dei isso para essas pessoas. Na realidade, elas só podem ter recebido o amor. Na realidade, eu também. Eu estou falando de realidade, estou comparando a realidade com ilusão. Eu não sei se está claro isso para todo mundo, tá? Então, na realidade, a gente só pode oferecer amor e receber amor. Na ilusão, as coisas vão acontecer por aqui um monte ainda. Tá, um monte. Quando a gente pode... E aí, o que nós vamos fazer com isso? Né? O que a gente vai fazer? Conforme a gente vai tomando consciência, vou usar esse rapaz de novo, a gente vai tomando consciência, a gente vai ficando um pouco mais leve. A culpa vai diminuindo, vai dissolvendo. E se a gente vai ficando mais leve, a culpa vai dissolvendo, o que vai acontecendo? A gente fica mais livre para expressar, não é? O amor ou o perdão, né, que a gente fala aqui. O amor, a gente fica mais livre para estender e não mais para projetar, tá? Quanto mais culpa eu cultivo, né, ou mais culpa eu
escafruncho e mantenho na mente, mais difícil fica eu acessar ou me sentir livre para expressar o amor. Tudo bem, Roberto? Tá? Tudo, Maria Amélia, muita gratidão, assim, inclusive, se você me permite um Por comentário, favor. Por favor. ele, nesse próprio capítulo, ele diz coisas que parecem ser tão simples, né? Como assim, quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, acharás a paz. E quando olhares para dentro e vires a mim, a face de Cristo, será porque terás decidido manifestar a verdade. Isso parece assim tão simples. Vamos lá agora, vamos olhar a face de Cristo e vamos seguir em frente. E um pouco à frente ele fala assim, ó, lembra-te, sempre que olhas para fora e reage desfavoravelmente ao que vês, tu te julgaste indigno, é o que você estava falando desse rapaz, e te condenaste à morte. De um lado ele fala, poxa, tão simples, né? Vamos olhar, vamos seguir em frente. Ótimo, vamos olhar então a face de Cristo e está tudo resolvido. Ao mesmo tempo que a gente não olha, a gente se condena, a gente se acha indigno. Às vezes, eu fico pensando muito nisso tudo, Maria Amélia, por mais que eu tente olhar a beleza da face de Cristo, eu me acho indigno muitas vezes. Eu não sei porquê. Não, e, e eu, enfim, se você puder comentar, eu te agradeço. Obrigado, Maria Amélia, obrigado a todos. Eu que agradeço, né, Roberto? Sabe? Aliás, a gente agradece, né? Ó, veja, olhar a face de Cristo na gente mesma, pelo menos eu penso, né? A coisa é o passo mais difícil por enquanto. E essa sensação de indignidade, Roberto, eu tenho, você tem e o restinho da humanidade também tem, né? Por quê? Porque a gente se sente culpada, porque a gente se vê, né? Um corpo mais uma personalidade, um ser individual. Se eu tenho um ser individual e eu vejo outro, né? Tem dois, tem separação, tá? E assim, e a coisa da separação, a coisa do a crença na separação faz com que a culpa fique ali, ok? Mas, então, o que a gente vai fazendo? A gente vai perdoando aquilo que perturba, né? Ou aquelas pessoas que perturbam. A gente vai perdoando isso com todos os passos, não é? Com todos os passos, eu olho para isso, eu vejo onde me incomoda, eu vejo o que representa isso, né? Esse incômodo, o que representa. E aí, a partir disso, que eu vou dissolvendo, né? Que o perdão é uma dissolução do negócio, né? O perdão é só uma dissolução. A partir do momento em que eu vou dissolvendo essas coisas, eu vou deixando, não é? Essa sensação de como é que você falou mesmo? De inadequação, né? Essa sensação de indignidade, tá? Eu vou deixando de lado. E isso é aos poucos, tá bom, Roberto? Isso é sempre aos poucos. A gente vai fazendo o processo do perdão. Às vezes é mais difícil, muito mais difícil fazer com a gente mesmo do que com as outras pessoas. Às vezes, em algumas situações, fica mais fácil a gente se perdoar, né, do que a outras pessoas. Mas é sempre, sempre, sempre o mesmo movimento, sabe? Sempre o mesmo movimento. Eu olho, eu vejo. Eu acho que talvez a gente não tenha falado muito dessa forma, sabe? De uma forma, como é que a gente faz isso na prática, né? Porque, veja, às vezes algumas coisas incomodam a gente, né? Às vezes tem uma situação específica ou uma pessoa específica e a gente fica pensando, né? Mas espera aí, se eu estou projetando isso, né? E aí o xarope de Jesus está falando que eu projeto isso porque eu ainda quero, né? Porque eu ainda quero, mas eu não faço igual aquela pessoa, eu não faço, por que isso está me perturbando tanto? Tá? Na verdade, a gente pode nunca se comportar como aquela pessoa,
né? Como aquela que nos incomoda. Mas a gente precisa ver o que representa aquilo, sabe? Que coisa que é, que nome eu posso dar para aquilo? Tá? Eu posso falar dar alguns exemplos, deixa eu ver para vocês. Por exemplo, sei lá, uma pessoa, né, que fala palavrão muito alto, né? Fala palavrão, não sei o que, tal, né, tem aquele comportamento lá. Aí, se a gente lida bem com o negócio, tá tudo ok, entendeu? Não tem importância. Mas se a gente não lida bem, parar para ver e falar, gente, eu não falo palavrão desse jeito, eu não falo, que raio de projeção é essa? Por que eu tô tão incomodada com isso? Né? Eu começo a procurar o que representa, o que aquilo é, porque o incômodo, né? O incômodo, ele tem que ter um nome, entende? Mas às vezes ele tem um nome e às vezes também a gente não associa. Por exemplo, eu posso achar que a outra pessoa é muito mal educada, mas aí eu penso, mas eu não sou mal educada, sabe? Então, onde está isso? Eu posso pensar, por exemplo, né, que eu posso lembrar que eu tive uma educação muito rígida e que, sei lá, meus pais não me deixavam falar palavrão, ou eu tive uma educação onde eles falavam, não, tem que falar baixo, né, não pode falar alto, tem que não sei o quê. Então, aí a gente fez um esforço tão grande para não parecer com aquela pessoa, não é? Para não parecer, para não ter um comportamento igual àquele, e esse esforço muito grande causa um conflito na mente muito grande. E eu, de qualquer maneira, o que a gente não está acostumado é olhar para esse conflito, para ele ser dissolvido depois. Mas, então, o que a gente está fazendo? A gente está projetando alguma coisa que a gente não quer olhar para dentro, a gente não quer ver na gente, seja lá que símbolo for. Quando eu começo a aceitar, quando a gente começa a aceitar que todo mundo tem em si todas as coisas, né? Falta de educação, que mais? Desonestidade, sabe? Tudo aqueles nomes que a gente não quer, né? Não gosta, então, que a gente só vê nos outros, né? Então, a gente tem. Como que a gente tem? A gente tem em algum nível. Por que a gente tem? Porque a mente é una. Não tem como eu ter um mal educado lá fora. Tem como eu olhar para um mal educado lá fora e aceitar que eu também tenho. De vez em quando eu tenho uns. Posso não ter no comportamento, mas eu tenho uns palavrões, sei lá, guardados na minha mente, né? Posso não falar, mas eu tenho aquilo ali. Eu tenho a raiva, eu tenho. Né? Toda essa coisa. Hoje de manhã a gente estava falando, né, com uma aluna aqui, tem a gente de vez em quando fica com sentimento de indignação, né? Como é que algumas pessoas podem fazer algumas coisas, como é que algumas pessoas podem falar algumas coisas, né? Mas, na verdade, assim, e a gente vai falar sobre isso, a gente vai sentir essas coisas mesmo. Mas quando a gente para olhar direito para isso, e isso muitas vezes demanda tempo, né? Demanda uma disponibilidade grande. Quando a gente para olhar para isso, a gente olha e a gente lembra que em algum aspecto da vida a gente pode não ter se comportado, né? Em algum movimento da nossa vida a gente pode não ter se comportado daquele jeito, mas a gente teve pensamentos que representam aquele comportamento. Então, e por que eu estou falando isso, né? Porque essa parte, nesse parágrafo 7, quando você pensa que você não quer mais aquela projeção e ela ainda está ali porque você ainda quer, então é esse movimento, né? É esse, como fala? Só esse sentido, a gente olha e a gente lembra que as mentes são unidas. Aliás, elas não são unidas, elas são uma mente, né? Sendo uma mente, eu tenho tudo. Tá bom? Eu não tenho como não ter. Eu tenho como não estar consciente das coisas, desses pensamentos. Aí, fica assim. Então, tá bom. Então, eu tomei consciência de que a gente tem tudo, que a mente é uma só, então eu também tenho. Quando eu começo a tomar consciência disso,
aquilo que representava um horror para mim, né, um horror, um comportamento horrível que me perturbava, eu estou falando começo, gente, porque essa semana, inclusive, tive uma aluna e ela falou assim, não, eu quero que você me fale assim, ó, quando fulano fizer isso, aí eu já penso assim e pronto, já corto. Então, sinto muito, mas isso seria uma varinha mágica, não tem. Então, muitas vezes a gente vai ter que olhar para isso, para uma situação, para uma pessoa, para um acontecimento, muitas vezes, né? E aí, ó, esse olhar, a hora que a gente olha para isso e vai aceitando que a gente tem tudo, né? Esse olhar, a gente já abre um espaço em que a gente pode oferecer isso ao Espírito Santo, né? Oferecer isso a parte da sua própria mente que pensa com Deus. E aí ele resolve, né? Ele resolve. Muitas vezes, eu já falei isso para vocês, né? Muitas vezes eu falo para o Jesus, bom, agora é seu, entendeu? Agora você que me pôs nessa roubada, esse negócio não estou dando conta, agora é seu. É tudo que ele quer, é tudo que ele precisa. Ok, tá? Oi, Roxane. Não é a Roxane. Oi, Maria Amélia, boa noite. Minha linda, boa noite. Eu estava pensando nesse parágrafo aí, quando fala que a gente quer, né? Que a gente pensa que não quer, mas quer. Aí eu estava pensando que é porque se nós somos ego, né? Assim, uma parte nossa, nós estamos se identifica por causa do ego, que é a separação. Então, tudo que a gente vê de negativo é símbolo dessa separação que a gente quer manter, né? Isso mesmo. Porque, na verdade, a coisa que eu acho que a gente tem mais medo é da união com Deus, porque não está muito certo ainda dentro da gente que a gente quer realmente essa união. Então, é porque se tivesse tão certo assim, né? Acho que a gente nem estaria aqui. Então, aí, isso que você falou de o significado do que está acontecendo, eu penso que quando a gente consegue fazer essa análise de perceber o que aquilo representa, é uma parte que a gente já pode trabalhar nessa união, né? Porque se já está ali exposto. Exatamente. Então, acho que é um bom sinal que a gente já está pronto para trabalhar aquilo, porque ele está vindo diversas vezes, né? Porque normalmente vem muitas vezes, já é uma coisa que se pode liberar. Você acha isso também? Perfeito isso, Roxane, perfeito. Eu vou contar para vocês, eu tenho uma aluna que ela fala assim para mim, você não repete aquilo que eu não quero ouvir agora, né? Você não repete. E o que eu repito para ela, e ela fica muito nervosa, é assim, ó, é exatamente isso que você falou, só que eu falo assim, de uma forma assim, ó, vem cá, se não tivesse, se não chegasse para a gente a consciência dessas coisas que a gente chama de ruins, né? O Espírito Santo não tinha matéria-prima para trabalhar. Então, a gente tem que ver, né? E aí, então, olha, eu não consigo trabalhar se eu não sei com o quê, entendeu? Eu não consigo. Então, é isso. A hora que chega, a gente já está pronta mesmo, né? Mas o medo de encontrar alguma coisa ruim, né, dentro da mente, esse medo, isso foi posto, né, assim, de maneira brilhante pelo sistema de pensamento do ego, não é? Oi. E aí, o medo da união presente, né, o medo da união com Deus, que seria, né, teoricamente, só tomar consciência disso. Teoricamente não, é verdade, né? A gente só teria que tomar consciência disso. A gente está unido, mas a gente morre de medo, né? Porque se eu estiver unida de verdade, então eu sumo, não é? Oi, chorando. Ó, então, assim, se eu tiver com medo disso, se eu tiver consciente desse medo, por exemplo, né? Se eu estou consciente agora do medo que eu tenho dessa união, a união com Deus, eu posso ficar, ou nós podemos ficar, não é? Um pouquinho mais, sei lá, com um pouquinho mais de paciência com a gente, não é? A gente vai lembrar que a gente tem esse medo. Então,
a gente vai devagar. Como que é esse processo devagar, né? Para a gente aceitar o amor de Deus? É aumentando a confiança no Espírito Santo, porque ele representa um amor, né? O amor verdadeiro, o amor de Deus na gente. E como nós fizemos de Deus um inimigo, né? Já que a gente se separou e o traiu, e é por isso que a gente tem medo dessa união, conforme a gente vai aceitando essa guiança, né, do Espírito Santo, conforme a gente vai aceitando, a gente vai ficando, assim, um pouco mais próximo de aceitar, de aceitar essa ideia, né, de aceitar a união. Tem um trecho no curso que eu não me lembro onde é também, que aliás eu nunca lembro, mas que ele fala, o seu medo nunca é um medo futuro, o seu medo, né, de uma separação futura, o seu medo é da união presente. E para a gente descobrir isso, para a gente descobrir que não precisa ter medo, a gente vai passo a passo, não é? A gente vai devagar, que é esse o processo do perdão verdadeiro do curso, não é? Mais alguma coisa? Mas é isso mesmo. Roberto, que já ficou um pouco mais claro isso, se a gente não... Perfeito, Maria. Perfeito, muita gratidão, Maria. É a diminuta, é a insanidade do diminuto instante de separação, é a pura insanidade mesmo. É pura insanidade, que a gente fica revivendo, né? A gente fica revivendo o tempo todo. Então, é por isso que o curso diz, você não precisa ter medo, porque você está fazendo isso o tempo todo. Você está escolhendo entre ouvir o Espírito Santo e ouvir o ego. Acreditar na separação ou desfazer essa crença. Né? O tempo inteirinho, em cada situação que a gente vive. E é por isso até que é muito gostoso falar isso, né? Que quando a gente vai ficando um pouquinho mais consciente dessa guerra interna, que a gente vai perdendo medo do futuro, sabe? Do que pode acontecer. Eu entendo que a gente olhe para algumas coisas e a gente trace alguns caminhos, né, aqui, mas a gente vai deixando a coisa acontecer com uma segurança de que eu não tenho mais nada para fazer, a não ser escolher o guia com quem eu vou interpretar ou vou perceber as coisas que vão acontecer. Então, aí a gente vai perdendo essa preocupação, sabe? Ah, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que alguém pode fazer isso? Será que alguém pode fazer aquilo? Não que isso não aconteça de imediato, muitas vezes acontece, né? Quando de repente a gente percebe que pode acontecer alguma coisa. Mas depois, quando a gente retoma, né? Retoma o centro, ou retoma a razão, a gente volta a ouvir mesmo essa voz dizendo: se por acaso acontecer aquilo que você está com medo, qual é o problema? Você vai olhar ou comigo ou com o ego. Não tem mais nada para fazer. Claro que não é simples assim, gente. É simples assim, mas não vai acontecer isso de maneira muito, muito simples assim na vida da gente, a não ser que a gente treine, não é? E esse treino é para fazer com que a gente confie mais no Espírito Santo. Todo o sistema pedagógico desse curso leva a gente a confiar, né, na guiança do Espírito Santo, ok? E que é gostoso quando a gente vai descobrindo que ele não está fora, né, das nossas mentes, não é? Ele não está fora da gente. O curso terceiriza como um recurso pedagógico, né, o ego lá e o Espírito Santo lá, né? Mas é um recurso pedagógico, porque na verdade ambos estão na mente, são escolhas, né? Aí por isso que a gente escolhe, né? E a gente escolhe só entre um e outro, tá? A gente não escolhe um futuro de um mundo cor-de-rosinha, né? Ou então uma estrada que não tem buracos e tal. A gente deixa de se preocupar com a estrada dos buracos. A gente se centra lembrando que a única coisa que a gente vai fazer é isso, olhar com um e com o outro. E quando a gente fica nervosa, e quando a gente fica com medo de alguma coisa, tudo bem também, entendeu? Da próxima vez eu posso olhar. E, aliás, falei isso hoje de manhã também para essa aluna, falando assim, ó, que qual é o problema de muitos dos estudantes? Não estou me excluindo,
tá bom? Não me excluo, eu sou uma estudante igualzinha a vocês. Eu posso ter um treino um pouquinho mais longo, né? Faz tempão que eu estudo esse curso, mas é igualzinho. Qual é o drama? A gente acha que uma vez que a gente já entendeu que o processo é esse, a gente não podia mais ficar nervosa, a gente não pode mais ficar com medo, a gente não pode mais ter conflito, a gente não pode mais brigar com ninguém. Uai, isso daí não existe, né, moçada? Ó, vamos lá. A gente vai ainda ter muitos conflitos. E brigar com alguém é só porque a gente conflitou antes, né? A gente teve um conflito antes e a gente nem olhou para esse conflito, não sabe, nem sabia que ele estava ali. Aí aparece o conflito lá fora. Voltamos a esse parágrafo, né? Se você pensa que você ainda não quer, você ainda quer, tá certo? Então, aí, essa benignidade que o Jesus tem com a gente vai aprendendo a ter com a gente mesma, tá? A gente sai um pouco do coisa, mas depois a gente volta. Então, com o curso não vai te falar assim, olha, você não pode mais se comportar desse jeito. Nunca. Tá? Nunca. Ele fala, aproveita aí, ó, esse seu comportamento que você não gostou e vamos olhar junto comigo, né? Vamos olhar junto comigo para isso, tá? E aí depois a gente vai olhando com um pouquinho mais de paciência, né? De benignidade com a gente mesma. E aí a gente vai para o próximo passo. E se voltar, né? Eu tenho uma aluna ontem falou isso para mim, eu não podia mais ter reagido desse jeito, pois já olhei para isso, já fiz isso. Então, você reagiu desse jeito? Vamos pegar de novo esse daí, né? E vamos lá para o final um pouquinho, vamos dar risada da gente mesmo, porque, sabe, estamos viciados no ego, né, gente? Nós estamos viciados. Então, o caminhozinho com o curso vai ser a gente cair nessas armadilhas, porque senão o Espírito Santo não tem, né, não tem matéria-prima para trabalhar, mas a hora que a gente cai, a gente volta cada vez mais rápido, né? A gente volta cada vez mais rápido, sabe? Para onde? Para a paz, né? A gente não volta a ficar melhor do que o outro, achar que já superou o negócio, não. A gente volta a ficar em paz. Muitas vezes a paz está ligada a gente falar assim, Espírito Santo, seguinte, não dou conta. Não dou conta, sabe? Então, para tudo, tá? Para tudo agora, não dou conta, ponto. E isso, né? Olhar para isso e saber que você não dá conta agora, também pode te trazer a paz muito mais rapidamente, sabe? Não esconda nada de você ou do Espírito Santo. Não esconda. Aprenda a confiar nele, sabe? Mesmo que seja com segredinhos pequenos no começo, né? Porque, sabe como é, né? Até a gente achar que ele realmente é de confiança, isso vai um tempo. Mas, assim, com pequenas coisinhas, é de rir mesmo, Jura. Então, assim, com pequenas coisinhas, a gente vai aproveitando essa coisa que dá para confiar e vai aprendendo a rir de si mesmo, né? Vai aprendendo a rir, porque rir de si mesmo, genuinamente, não é tirando sarro, né? Assim, sabe? Né? Debochando, mas rir da gente mesmo é, na verdade, um passo muito legal e muito grande para desmanchar a realidade desse sentimento de indignidade que a gente estava falando, né? Que até o Roberto usou esse termo, esse sentimento de indignidade. Porque aqui é errado, aqui é assim mesmo, né? Assim, cheio de erros. Mas é com esses erros que o Espírito Santo pode ajudar a gente, né? Que pena que essa menina não está aqui hoje, que acho que ela não pôde vir. Mas ela fala, não me fala aquilo outra vez, hein? Porque eu não quero saber. Sabe, eu não quero saber que o Espírito Santo vai trabalhar com essas coisas que me acontecem de errado. Então, mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Se a gente já tivesse em paz, em completa paz, a gente não precisava do curso. A gente não precisava saber que a gente tem esse guia na mente. E o curso leva a gente assim, né? Ele vai mostrando pra gente que esse guia
que somos nós mesmos, ele terceiriza por ser um recurso didático. Aliás, por que ele terceiriza o Espírito Santo? Quem quer falar? Por que está terceirizado assim? Alguém já pensou sobre isso, né? Por que o Espírito Santo é uma entidade ou algo à parte? Maria Amélia, a gente não precisaria mais do Espírito Santo porque se a gente tivesse em completa paz, né? Porque a gente já teria se tornado ele, né? Isso, teria se tornado o Cristo, não é? É, isso. Ou então, é terceirizado porque a gente não acredita que é, né? Isso, então, talvez a gente precise dessa hierarquia para poder aceitar o processo, né? Isso mesmo. Eu também já conversei com ele, com Jesus, no seguinte sentido. É o seguinte, eu me sinto muito segura enquanto eu posso te chamar de Jesus, portanto, vai ser assim. Enquanto não der conta, vai ser assim, né? Gerê, você ia falar alguma coisa? Eu vi uma... Só isso, Maria Amélia, agradecer por esse encontro lindo. Estou com uma criançada aqui na sala e estou curtindo a tua voz. Porque a brincadeira está grande. Mas, que gostoso. Mas é isso que a gente... É, muito bom. Porque a gente assumiu ainda a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade total. A gente vai assumindo aos poucos, né, Xará? A gente precisa desse instrumento ainda, né? De reconectar com Deus, né? Existe, assim, lá no capítulo 2, a gente tem uma partezinha que ele fala assim, você tem medo de assumir, não vou lembrar como que é, né? Mas assim, você tem muito medo de assumir que você fez esse mundo, não é? Muito medo, entende? Então, para você, e é por isso que você não acredita no poder da sua mente. Aí ele vai mostrando e aí ele até fala, tirando sarro na gente, né? Olha, você fala em o poder da mente move montanhas, nossa, que coisa pequena, que coisa pobre, sabe? Olha, mover montanha é uma coisa muito pequena para o seu poder, né? Ainda tira o sarro ainda, né? Então, muito pequena, olha o mundo, olha o tamanho da coisa que você fez. Então, mas ele não está falando isso para nos condenar, ele está falando isso para a gente ir assumindo esse poder, e assumindo o poder que a gente tem de perdoar, de tirar a realidade disso e assumir mesmo, sabe? Assumir que nós nunca podemos sair de Deus. A gente não pode sair, essa não é a vontade de Deus. E aí, para isso, aí a gente vai traçando esse caminhozinho, né? Até a gente ir aceitando, não é? Um pouquinho mais, daqui a pouco um pouquinho mais, daqui a pouco um pouquinho mais. Certinho? Né? Então é isso. Mais alguém? Maria Amélia, Maria Amélia, essa do Espírito Santo, tem uma frase do curso que eu acho muito linda, se referindo ao Espírito Santo, né? Que ele, o Espírito Santo, é a luz na qual o mundo perdoado é percebido. Eu acho muito lindo essa... É muito lindo. A forma de expressar, né? Então, e essa frase, né? Ela descreve o mundo real, não é? Vejam, não sei se eu já falei isso nesses encontros, mas tem muita confusão com isso. Então, a gente só faz a gente dá esse conceito, sei lá, né? Se a gente explica essa parte, e a gente termina a reunião de hoje, tá? Mas, o mundo real do Espírito Santo não é nem o céu, tá? E nem o mundo cor-de-rosa, ok? Não é um mundo em que tudo dá certo, que todas as pessoas já aceitaram, que são unidas, etc, etc. O mundo real é um estado mental onde a gente vai ver o mundo do jeitinho que está, com as misérias, com as tragédias, com as tristezas, só que isso já vai ter um nível de consciência em que o que eu estou vendo é percepção, não é realidade. Então, a gente vai ver o mundo do jeitinho que está, só que com o perdão verdadeiro, sabendo que isso não pode ser real. Tá? Este é o mundo real explicado em Um Curso em Milagres. Tá certo?
Ele não é nem o céu, porque o céu é a unicidade e a realidade. E também não é um mundo cor-de-rosa, porque um mundo de formas cor-de-rosa, né, todo harmônico e tudo mais, é impossível, porque aqui é baseado na separação, né, ou baseado na comparação. E aí, então, a gente tem o mundo real é o estado mental em que o Filho de Deus, que não precisa ser exatamente todo mundo, né? A gente está falando só da gente. Cada um tem o seu passo, cada um tem a sua, né? O seu galgado, porque a gente pensa que está separado. Mas aí, nesse estado mental, o indivíduo vai lembrar que não é um indivíduo, tá? E aí vai estar próximo, muito próximo ao último passo, que seria o que o curso diz simbolicamente, né? Esse último passo, ele vai ser dado por Deus, aonde Deus chega e fala: ei, a gente nunca se separou. E aí a gente lembra, né? Aí a gente acorda. Tudo bem, meninos? Então, tá bom. Chegamos no nosso horário. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, tá? Esses encontros ficam muito gostosos quando vocês estão aqui. Ok? Gratidão, Maria Amélia. Gratidão. Obrigada, Maria Amélia. Ó, beijos no coração, viu? Em cada coração, tá? Até, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.